Graças e paz, queridos, nós vamos dar início ao nosso culto, não do jeito que gostaríamos de fazer, mas da forma com que podemos fazer diante das circunstâncias. Vamos fazer o melhor nesse momento, direcionarmos as nossas mentes, os nossos corações, a louvar o nosso Deus que tem cuidado de nós e rogar também pelo seu cuidado. Nós estaremos fazendo uma oração para dar início a esse culto. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, o privilégio de termos ainda esse recurso para que estejamos de alguma forma, ainda que de uma forma limitada, estarmos em comunhão com os nossos irmãos, Senhor. O Pai fala conosco nesta noite e da mesma forma tem misericórdia de nós, recebe o nosso culto e a nossa adoração que prestaremos a Ti, Pai. Ao Senhor que nós rogamos, agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Firme
Nós vamos nesse momento ter o nosso momento de contrição, momento em que vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus, nosso Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia. Senhor, nos perdoa as nossas faltas, todas as vezes que fomos incapazes de fazer a Sua santa vontade. Da mesma forma, Senhor, age com o Seu Santo Espírito para que estejamos Te servindo, Senhor, da melhor forma possível e prestar esse serviço da melhor forma possível, que fazendo a Sua santa vontade, ó Pai. Ó Senhor, nos perdoa, tem misericórdia de nós e não permita que o nosso pecado nos deixe insensíveis, Senhor, que nós fiquemos indiferentes diante das nossas falhas, mas que isso nos constranja através da ação do Seu Santo Espírito e possamos assim estar cada vez mais glorificando o Seu nome. Que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa igreja do Jardim Elba e todos aqueles que porventura estejam nos assistindo, né, nesse dia. E nós vamos, nesse momento, compartilhar um pouco, né, da palavra de Deus, meditar na sua santa palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Marcos 4, de 35 a 41. O texto diz o seguinte, que o texto ele relata, né, o episódio que Jesus acalma uma tempestade, e ele diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, o privilégio de termos, mesmo em meio à pandemia, termos esse recurso para que transmitamos, Senhor, a exposição da Sua Santa Palavra a esses que nos ouvem, que nos assistem, ó Pai. Nesse momento, rogo que o Senhor esteja falando aos nossos corações, não o seu servo, Senhor, mas que o seu Santo Espírito esteja falando a cada um dos nossos corações para que compreendamos e apliquemos em nossas vidas a sua santa verdade, Pai. É que nós rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto que eu já tive a oportunidade de expor numa outra ocasião, mas Deus tocou no meu coração para que estivesse compartilhando novamente desse texto, visto que vivemos novamente em tempos difíceis, né? Achávamos no ano passado que o pior tinha passado e agora vem essa nova onda, né, da epidemia, que nos deixa muito ansiosos, né, muito preocupados e por exemplo, especialmente, né, na minha família, recentemente minha mãe, né, foi infectada, toda a família do meu irmão foi infectada, eles estão lá confinados, né, trancados na casa deles. Algumas pessoas da família da minha esposa também foram infectados, inclusive uma tia está hospitalizada, né, está na UTI.
Então são tempos, novamente tempos dentro de um contexto de pandemia que nosso coração fica mais apertado. E além do contexto da pandemia, né, nós temos também, em cada um de nós temos aí as nossas tempestades pontuais e particulares, né? Uns estão passando por algum, alguma situação de doença que não seja, né, o Covid-19, ou uma outra situação aí de desemprego, de aperto financeiro, é, talvez decorrente também da questão da pandemia, né? Ou não, né? Ou às vezes não tem diretamente a ver com esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, mas são problemas, são tempestades que vêm na nossa vida, né? E nós, como seres humanos, nós sempre gostamos de nos sentir donos da situação, né? Controlando a nossa história, controlando o nosso futuro. E quando a gente vê os nossos planos frustrados, uma carga de ansiedade toma conta do nosso coração, não é mesmo? E aqui nesse texto, Jesus havia dedicado bastante tempo aí para ensinar várias coisas aos seus seguidores, né, à beira-mar, muitas vezes por parábolas, né? Jesus estava ali exausto, estava cansado, mas ele ainda tinha muita coisa para fazer. Então Jesus ele manda os discípulos atravessarem o mar, né? Atravessem o mar que eu vou me encontrar com vocês, né? Então nós vivemos aí numa situação difícil atualmente, né? Por conta dessa pandemia, mas tivemos tempos melhores, né? Tivemos tempos melhores, tivemos tempos em que todos nós, como igreja, pudemos organizar as nossas atividades, né? Programar nossas atividades, os jovens puderam ir para a rua, evangelizar, entregar folhetos, né? As senhoras também tiveram a oportunidade de fazer as suas programações, né? Os seus encontros, né? Coisa que a SAF gosta muito de fazer, que são seus encontros, né? Os adolescentes também, os homens, né? Se reunir também, realizar os seus encontros e estávamos aí, né? Tocando a nossa vida normal, o que nós chamamos normalmente, né? E mal sabíamos o que nos esperava, né? E da mesma forma que os discípulos, esses discípulos estavam ali no meio, dentro de um barco, né, atravessando o Mar da Galileia, por ordem de Jesus, e algo aqui inesperado acontece, né? Algo aqui inesperado acontece, e que é uma tempestade, ocorre uma tempestade. E Jesus, ele sabia, certamente ele sabia que aquela tempestade ia acontecer. Mas Deus tinha um plano, Deus queria ensinar algo em meio àquela tempestade. Da mesma forma, Deus também quer nos dar lições em meio às nossas tempestades, seja ela a tempestade da pandemia, ou seja ela outras tempestades que acontecem na nossa vida, né? Então, o que nós podemos aprender com essas tempestades, né? A primeira coisa que a gente pode aprender é que nós não estamos livres delas. Nós não estamos livres da tempestade, né? Ou melhor, das tempestades. Então Jesus diz: passemos para outra margem, né? Jesus tinha um objetivo e convocou seus discípulos para o acompanharem nessa travessia. Essas circunstâncias difíceis que nós passamos nas nossas vidas são travessias, né? E não são travessias, às vezes, curtas. Às vezes são curtas, às vezes são breves, né? Mas às vezes não são.
Por exemplo, olhando aqui para o texto, né, Jesus chama os seus discípulos para fazer uma travessia no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, né, não era um riozinho de que a gente está numa borda e a gente está vendo a outra, né? Não é um rio que talvez nós possamos atravessar com água na cintura, né? Se nós formos atravessá-lo, nós seremos tragados pela água, né? Se você não souber nadar, né? Ou se souber nadar e não aguentar nadar de uma borda a outra, você vai morrer, você vai se afogar. O Mar da Galileia, ele tinha 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. 21 quilômetros, não são metros, 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Só para a gente ter uma ideia, trazendo aqui para um contexto mais próximo nosso, né? A Avenida Aricanduva, que começa aqui na região de São Mateus e vai até a Vila Matilde, né? Durante 5 anos de seminário eu tive a oportunidade de andar de carro, né? A Avenida Aricanduva de ponta a ponta muitas vezes, né? Então a Avenida Aricanduva, que começa aqui na região de São Mateus e termina lá na Vila Matilde, região ali quase na Penha, né? No metrô Penha, que é onde fica o seminário. Esse trajeto dá uma distância de aproximadamente 12 quilômetros, né? 12 quilômetros. O Mar da Galileia tinha 21 por 14. Eu não sei dizer se a distância, qual é a distância que eles iam percorrer para atravessar, se era de 21 ou se era de 14. Mas supondo que fosse de 21 quilômetros, seriam quase duas aricanduvas, né? Eles tinham ali que atravessar de barco. Então não era uma travessia curta, era uma travessia longa. E talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja passando por uma travessia longa, né? Longa no sentido de tempo ou no sentido de que a gente tem a percepção de que parece que nunca vai acabar, né? E o texto diz que que outros barcos o seguiam, né? Que parte do povo que ouvia atentamente a beira-mar, né? Conforme o versículo 1 do mesmo capítulo, passa a segui-lo também. E aí há aqui um grande temporal. Uma coisa que era muito comum ali no Mar da Galileia eram os temporais, né? E no Mar da Galileia eram comuns as tempestades. E o texto diz que as ondas arremessavam contra o barco, né? O versículo 37 diz que, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já não estava, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, ou seja, as ondas elas bofeteavam, vamos dizer assim, o barco, né? Eles batiam no barco. E o barco começou a encher de água. A gente sabe que quando o barco começa a encher de água, a tendência é ele afundar. E então corriam ali grande perigo. Vejam que era uma situação que certamente os discípulos não estavam esperando. Certamente foi uma tempestade repentina, porque certamente os discípulos conheciam as tempestades daquela localidade. Mas talvez eles tivessem olhado para o céu e estava tudo bem. Porque se eles tivessem olhado para o céu e tivessem visto que uma tempestade estava a caminho, eles teriam falado para Jesus: Senhor, está próximo aí uma tempestade. Sabemos que as tempestades aqui não são fracas, né? não são chuvinhas, né? Mas são perigosas, né? Então, a primeira lição que nós tiramos aqui é que, assim como aquela tempestade, que ela veio de um modo inesperado e perigoso,
as tempestades das nossas, que surgem na nossa vida, também nós não estamos livres delas, né? Eles não estavam ali, apesar de ter sido Jesus que tivesse mandado eles atravessarem o Mar da Galileia, eles não estavam, só porque foi Jesus que teve a ideia, eles não estavam livres das tempestades. Assim também na nossa vida, assim também quando Jesus nos chama para fazer a travessia, que é a nossa vida cristã, nós não estamos livres das tempestades. Quando cada um de nós tomamos a decisão de termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e Jesus nos concedeu conversão, uma mudança, uma nova vida, isso não nos isenta das tempestades. Nós não estamos livres da tempestade só porque Jesus está conosco, né? Muitas pessoas falam assim, né? Tem pessoas que falam assim, com Jesus no barco, tudo vai bem. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Mesmo com Jesus no barco, tempestades podem surgir. Segundo ponto aqui, segunda lição que nós podemos aprender com as tempestades da vida, a primeira delas é que não estamos livres delas. A segunda lição é que Deus é soberano sobre essas tempestades, né? Deus está sempre no controle. O texto diz que Jesus estava dormindo, né? E esse silêncio de Jesus incomoda aqueles discípulos que estão no meio dessa tempestade, né? O versículo 38 diz: E Jesus estava na popa, dormindo sobre travesseiros. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Né? Então, o silêncio de Jesus estava incomodando. E muitas vezes nós também nos sentimos incomodados quando estamos no meio de uma tempestade, estamos clamando a Jesus, estamos clamando a Deus por socorro e parece, né, nós temos uma impressão muitas vezes, por causa da nossa falta de fé, que Deus não está nos ouvindo, né? Quantas vezes clamamos a Deus e nos pareceu que Ele dormia, não é mesmo? Embora nós não digamos com essas palavras, né? Mas muitas vezes parece que Deus está tão longe, que Ele não está nos ouvindo, que Ele está dormindo, né? E muitas pessoas frequentemente também mudam de igreja, não param em igreja nenhuma, né? Porque ficam escolhendo uma igreja onde aparentemente Deus não dorme. Não, eu quero ir para onde as coisas acontecem. Eu quero ir onde há promessa de vitória, vitória imediata. Esse negócio de céu, eu também quero ir para o céu, mas eu quero vitória imediata. Eu quero uma igreja em que Deus esteja acordado, bem acordado. E muitas pessoas ficam aí trocando, pulando de igreja, de galho em galho, né? Como se diz em popular, mudando de igreja, porque ficam procurando igrejas onde Deus parece que está mais acordado, né? Onde as coisas acontecem, né? E quantos estão indo para igrejas procurando isso? E muitas igrejas pregam realmente isso, pregam um triunfalismo, né? Pregam que tudo vai dar certo, né? Tudo, tudo, tudo vai terminar bem, né? E na verdade não é por aí. O silêncio de Jesus incomodava aqueles discípulos, incomoda muitas pessoas hoje. Deus pode não ter respondido da forma como você espera. Deus pode ter respondido sim, Deus pode responder não, porque não é a melhor, porque o que nós achamos que é melhor para nós não é na verdade melhor para nós. Mas Deus também pode estar respondendo espera e nós não estamos entendendo.
Pode não ser o momento ainda oportuno para essa vitória. Mas, de qualquer forma, mesmo no meio de uma tempestade, Jesus estava no controle. Jesus sabia que aquela tempestade ia acontecer. Mas ele tinha uma lição para dar ali, né? Jesus diz ao nosso coração ansioso e descrente o seguinte: eu ainda estou no controle. Embora não pareça, embora as circunstâncias possam às vezes mostrar o contrário, mas eu ainda estou no controle, né? Quantas vezes a gente só entende algumas lições de Deus depois das tempestades, depois das tribulações. A gente olha para trás e fala, Deus tinha uma lição para me dar. Né? Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós não estamos livres de tempestades. A segunda é que Deus é soberano sobre elas. A terceira é que a nossa fé é exercitada por elas. Né? Jesus repreende aqui a falta de fé. O versículo 40 diz assim: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E certamente, após esse episódio, aqueles discípulos tiveram sua fé fortalecida. Eles aprenderam uma coisa ali. Jesus tinha uma lição para dar a eles ali. Apesar dos ensinos e dos sinais que eles já haviam visto Jesus operar, eles ainda não conheciam verdadeiramente a Jesus. Porque olha só, no versículo 41, eles dizem assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não tinham entendido ainda que Jesus é filho de Deus, né? Que Jesus é Deus. Que Jesus ele é soberano. Então, apesar deles terem visto muitos Jesus ensinar com aquela tamanha sabedoria e operar sinais, eles ainda não conheciam a Jesus, né? Eles ainda precisavam ter ali, e eles precisavam ter ali a sua fé exercitada. Então, tem muita gente que fala assim: Senhor, aumenta a minha fé. Eu já disse isso várias vezes. As pessoas falam assim: Senhor, aumenta a minha fé, exercita a minha fé. Quando Deus aumenta a nossa fé, não é assim, ó, num passe de mágica, né? Jesus não, Deus não nos concede assim o aumento da nossa fé num passe de mágicas. Pergunta para uma pessoa, aquela pessoa que você admira, aquela pessoa que tem muita fé, né? Muitas delas, conversa com elas, muitas delas passaram por momentos difíceis, marcantes em suas vidas. Elas têm histórias para contar, têm um testemunho para dar. E é assim que é exercitada a nossa fé. Sabe aquele testemunho que enche o nosso coração de alegria? Você fala assim, poxa vida, como Deus é grande, como Deus é poderoso, né? Você ouve aquelas histórias assim, a pessoa conta de situações assim, assim que muitos de nós sucumbiríamos, mas a pessoa assim, não, Deus agiu na minha vida, Deus tinha um plano para minha vida, e a gente ouve aquela história, nosso coração se enche de alegria. Sabe o que é isso? Deus exercitando a fé daquela pessoa. Se a pessoa hoje tem essa fé, é porque ela foi exercitada. Não foi no passe de mágica. Então, quando a gente pede, Senhor, aumenta minha fé, ele vai aumentar. Mas sabe como? Ele vai trazer algumas tempestades à sua vida. E você vai sair mais fortalecido delas. Não tem como fugir. Isso é comum a todo cristão de verdade. Agora, aquela pessoa que só quer vitória, né? Ela acha que uma vida cristã é uma vida só de vitória. Sabe o que vai acontecer com ela? Essa não é uma verdade bíblica, de que nós estamos sempre em triunfo.
né? Uma pessoa que pensa assim, ela vai ficar frustrada. Por isso que muitas pessoas hoje não estão em igreja nenhuma. Porque vão numa igreja, promete vitória, ela não acontece. Vai para outra, promete prosperidade, não acontece. E aí a pessoa fica frustrada e ela não quer mais saber de igreja. Porque ela acha que todos são iguais. Muitas vezes a gente toma um certo cuidado na nossa igreja presbiteriana, nós tomamos um certo cuidado com alguns cânticos que nós cantamos, porque algumas remetem a esse triunfalismo de que tudo vai dar certo. E não é uma verdade. É? O hino de número... Separei aqui quando a gente fala desse texto, é impossível não lembrar do hino de número 254, né? Cujo título é Sossegai. Então eu vou ler aqui a primeira estrofe do hino que diz: Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se te dá que morramos? Podemos assim dormir, podes assim dormir se a cada momento nos vemos já prestes a submergir? E o coro diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Eu estou no controle, eu sou soberano. E no final do hino, ele diz assim: Mestre, chegou a bonança. Ou seja, tudo se acalmou, tudo se resolveu. Em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Então o autor diz: o meu coração, ele desfruta de calma, né? Uma calma que não tem fim. Por quê? E ele termina: firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. Ele está falando do céu. Ele não está falando de uma vitória de aqui e agora, né? Então é muito interessante, assim, muito profunda assim, a letra desse cântico, desse hino, né? O hino de número 254, porque ele não está falando só de uma vitória imediata, do aqui e agora, mas está falando da esperança que ele tem de paz na presença de Jesus, né? Esse é o verdadeiro triunfo que deve estar no nosso coração. Não o triunfo agora, mas o triunfo de Jesus, né, na cruz, que nos garante, que garante aqueles que o têm como seu Senhor e Salvador, uma vida com Ele. Então nós temos que reconhecer a Jesus por sua obra em nossas vidas. Primeiramente pela obra da salvação. Nós temos que reconhecer Jesus por aí, né? E não por vitórias imediatas. Então, irmãos, lições que as tempestades nos trazem, né? Primeiro, que nós não estamos livres dela. Segundo, que Deus é soberano sobre elas. E terceiro, que a nossa fé é exercitada por elas. Finalizando, mesmo com Jesus, nós temos que entender que nós não estamos livres de tempestades. Mesmo a igreja, muitas igrejas no começo da pandemia diziam assim: não pode vir à igreja, né? Mesmo contra a recomendação que era feita pelos nossos governantes, falavam: não, venham à igreja, que com certeza Deus vai te proteger. E não é bem assim. Deus nos deu. Deus nos concede também a bênção da inteligência, né? E nós temos que usar a nossa razão também, né? A gente não pode pensar assim: ah, não, eu vou sair sem máscara, eu vou para aglomeração, vamos para o culto porque Deus vai cuidar de nós. Mesmo dentro da igreja nós temos que temos que tomar os nossos cuidados, né? Levando agora para outros contextos, né? Ah, eu vou comprar tudo que eu preciso porque Deus vai me abençoar. Não é bem assim, né? Nós não estamos livres de tempestades e Deus nos dá a razão, nos dá a inteligência para que nós interpretemos as circunstâncias, né? Nós não estamos livres de tempestades e ainda que Deus pareça ausente muitas vezes, nós devemos que Ele está no controle, né?
Deus está sempre no controle. Eu não sei o que passa na sua vida, eu não sei se é uma situação de desemprego, de dificuldade financeira, se é de saúde, se é espiritual, se você tem passando por uma crise conjugal. Eu não sei o que passa na sua vida, você que está me vendo agora. Mas creia que aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ele goza da certeza de que Deus está no controle. Dizer que com Jesus no barco tudo vai bem não é verdade, porque nós temos Jesus no barco e estamos no meio de uma tempestade. Mas podemos gozar da certeza de que Deus está no controle. Deus tem uma lição para nos ensinar em meio à tempestade. Deus quer fortalecer a nossa fé e nós devemos ainda mais, né? Não somente, mas ainda mais, buscar a Deus em oração, pela leitura também da sua palavra, de modo que o seu Espírito, o seu Santo Espírito, haja no nosso coração e nos dê essa alegria mesmo em meio às tempestades. Que Deus abençoe você e sua família e te guarde. Que Deus esteja também abençoando a nossa igreja e que em breve possamos, depois de meio a essa tempestade, estarmos juntos de novo e tirando lições das tempestades das nossas vidas. Que Deus os abençoe. Amém?